Meu nome é Verônica Venner, o meu RA é 196995, estudante da Universidade Unisanta, e eu fiz o meu trabalho sobre as crianças especiais no Brasil. Falei um pouco de leis, para o trabalho não ficar tão alongado. A gente sabe que no Brasil existem várias leis para crianças especiais, que foi implantado pelo MEC uma lei no artigo 206, que estabelece a igualdade e a educação de todos, sem extinção alguma. Em 1994 é publicada a Política Nacional da Educação Especial, que com essa lei motivou, né, e as crianças tiveram a esperança de ter uma educação realmente especial. E depois, em 1998, veio um decreto, o decreto 3.298, que regulariza a lei 7.853/89, que define a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis de modalidade de ensino. E aí, em 2004, é implantado pelo MEC a educação inclusiva, que é uma educação onde os alunos especiais convivem com os alunos, vamos dizer, normais, né? Dentro da mesma sala de aula, para que eles não fiquem desfocados. A intenção do governo foi ótima, em colocar esses alunos para conviver com outros alunos, na minha opinião. Porque para haver mais igualdade, para haver menos bullying, para justificar que a criança especial podia ter uma vida normal, tanto quanto uma criança normal. Então a lei que implantaram, as considerações que fizeram, foram das melhores intenções. Tanto que antes a gente tinha 577 crianças na educação especial. Hoje nós temos mais de 2.000 crianças especiais na educação, nas escolas, né, inclusivas. Mas o meu trabalho foi mais voltado às crianças. Eu fiz algumas entrevistas com mães e pais de crianças com autismo, crianças com alguma deficiência, criança cega, criança surda, e eu tentei me focar mais nessa área para entender mais o mundo deles e não dentro da educação. Eu quis fazer esse trabalho de fora para dentro, para ver o que melhorou, o que piorou, o que a gente pode fazer e o que a gente pode mudar. Eu conversei com uma mãe que tem 2 crianças autistas. O nome dela é Josi, né? E ela falou para mim que logo e quando foi implantado, quando eram só as crianças especiais, ela não tinha muito trabalho com a escola. O filho dela tinha alguns trabalhos dentro da escola para fazer, então ele começou a se adaptar àquela situação de ir ao colégio, porque ele é autista. A gente sabe que o autista ele tem o seu próprio mundo e ele se refugia lá muitas das vezes, e muitas vezes é muito difícil trazer ele de volta, mas a gente sabe que é uma fuga, né, do autista a outro mundo. Ele sempre vai ter um mundo fora para recorrer. E ela tem 2. Então, primeiro foi um menino, né, que ela teve, e aí já começa o bullying dentro de casa, porque ela teve um menino e estava grávida de uma menina e que também seria autista, e o marido pede a separação porque as 2 crianças são autistas, e ele falou que ele não tinha capacidade nem
nenhuma para poder amar essas crianças. E aí ele pede o divórcio para ela. Aí ela fica sem o marido e com 2 crianças especiais e dependendo da ajuda do governo e da área da saúde pública. A área da saúde pública sempre teve, eu não sei, não posso afirmar em todas as cidades, mas posso afirmar que na minha é um trabalho voltado para o autista, voltado mesmo a ajudar o autista. Não são todas as síndromes que têm o mesmo benefício, mas o autista na minha cidade, Praia Grande, tem uma chance maior de estar crescendo e evoluindo e saindo desse mundinho dele. Ele evolui realmente, pelo que eu pude pesquisar e porque eu trabalho há 10 anos na área da saúde, posso afirmar que essas crianças são tratadas com muito respeito e com muito carinho. Pelo menos o autista. Ela também me explicou que no começo, quando era só a sala das crianças especiais, era muito bom, porque a professora tinha mais tempo para lidar com as crianças, então cada criança tinha uma atividade para fazer, as crianças tinham mais desenvoltura, tinham mais entretenimento entre elas e estava dando muito certo. E aí veio a inclusão das crianças. E a inclusão das crianças para essas crianças não foram boas. Ela me relatou que o filho dela começou a ser julgado na classe. Foi mais ou menos isso. Foi as palavras que ela me colocou. Meu filho foi jogado na classe e ficava todo o tempo lá no fundo e a professora não dava atenção e as crianças jogavam água nele, as crianças espirravam coisas nele e a professora muitas das vezes não chamava os pais e aí eu comecei isso são palavras dela. Ela começou a ficar brava e fez ouvidoria, falou com a professora, tentou falar com os pais dos outros alunos, tentou falar com a diretora. Ela fez muito durante 5 anos para que essa criança se adaptasse à escola e a escola se adaptasse a essa criança. Mas o professor, ele usa de algumas artimanhas para falar que não tem como, porque ele fala que falta material didático, falta internet, falta jogos, falta isso e falta aquilo, para ele dar uma aula decente para criança especial. Mas muitas das vezes eu percebi que não é. O professor, ele não tem a qualificação adequada para estar trabalhando com uma criança especial, então ele deixa aquela criança especial de lado, porque ele não tem muito o que fazer, e ele trabalha com os outros 30 alunos que estão na classe, que são crianças normais, né? E aquele aluno que é especial, ele vai ficar ali porque é só ele. Então cada classe tem um especial. No caso dela, ele é autista, então ele ficava sempre no fundo da sala e passou-se anos ela tentando, 5 anos ela tentou fazer de todas as formas que essas condições mudassem, mas não mudou. Então ela resolveu tirar ele da escola e ela mesma ensina ele e a menina na casa dela. Ela dá assistência, ela compra jogos, ela faz o que pode e o que não pode. Essa foi uma história que me chocou muito, porque eu achei que a educação especial no Brasil estava melhor, né, do que há muitos e muitos anos atrás, porque a gente sabe que há muitos e muitos anos atrás os pais que tinham algum filho especial mandava para o internato ou mandava para bem longe para que essa criança nunca aparecesse porque ele tinha vergonha. Não mudou muito. Hoje o pai não tem muita vergonha, mas a educação quis incluir essa criança na sociedade como um todo, né? Porque está na Constituição, direitos iguais a todos, né?
mas não quer dizer que isso aconteça. Não é porque é lei que vai acontecer. Conversei com uma outra mãe chamada Sueli. A filha dela tem uma síndrome e os pés dessa criança são para dentro e ela tem muita dificuldade com as mãos e a fala dela também é bem arcaica. Ela não consegue falar muito as palavras corretamente, nem papai, mamãe, essas palavras não saem na boca dela. Ela tem muita dificuldade. Na área da saúde, ela me falou que ela é acompanhada por fonoaudiólogo, por psicóloga, e o tratamento que o SUS pode dar, ela diz que ajudou muito a filha a evoluir na área da saúde, porque o pé já quase que voltou ao normal. Ela fez operações, 2 ou 3 operações nos pés, para que os pés ficassem normais, fez operação nas mãos, né? Então, na área da saúde, ela não tinha muito o que reclamar. Mas na educação, ela também me falou que no começo foi muito bom, que a filha dela ia para a escola, ia feliz, porque tinha outras pessoas como ela na mesma sala. E depois, quando veio a educação inclusiva, a filha dela passou a ficar no pátio, sem ter aula e sem ter ninguém. E sendo chacoteada, né, com piadinhas, com crianças brincando com ela, crianças que não aceitam o diferente, né? Porque dentro de casa o pai e a mãe não explicou que o diferente também é uma pessoa normal. Então, quer dizer, uma educação generalizada, né? E não deu certo para a Suelen também, porque a Suelen ficava sempre jogada no pátio. A mãe fez ouvidoria, a mãe foi até, fez ouvidoria para o Estado, fez ouvidoria, pediu na televisão. Ela me contou que fez pedidos na televisão, no Facebook, para as crianças respeitarem a filha dela, mas nada adiantou, porque a professora também não fez não teve nenhuma iniciativa em colocar essa criança, em ajudar essa criança. A professora deixava essa criança no pátio para que ela não sofresse tanto bullying quanto sofria dentro da classe. Então não tinha não tinha uma regra, não tinha condições específicas para essa criança, né? Porque não adianta você ter uma sala de 30 alunos e colocar duas crianças especiais ali, os 30 alunos, né, vão olhar diferente para essas 2 crianças. Eu acho que ninguém pensou nisso, pensaram em inserir essas crianças no sistema para que elas tivessem uma vida melhor, mas contando com uma boa educação de pais e mestres, o que não ocorre. Eu pude perceber que isso não ocorre, que é muito raro ocorrer, e quando ocorre, o professor tem que se virar em 20, 30. E só quem tem uma criança assim, ou que passou na família, ou que passou por isso, que pode entender esse tipo de coisa. E muitas vezes os diretores não querem saber. O que eu pude perceber é que eu dei a voz a alguns professores que tinham crianças especiais dentro da sala, mas não quiseram falar, falaram que isso é um problema do governo, que o governo não manda material, que o governo não manda isso, que o governo não manda aquilo, que, na minha opinião, não justifica. Porque se você é um professor, se você fez uma faculdade para ensinar, para letrar os seus alunos, então você, como professor, não pode ter nenhum tipo de preconceito. Muito pelo contrário, você tem que fazer com que seus alunos leiam cada vez mais, tenham mais entendimento de certas coisas, para que nenhum deles seja preconceituoso. Essa é a minha opinião. Somos educadores. É claro, a educação vem de casa, sim, mas a maior educação está na escola. São os professores que ensinam a igualdade dentro da sala de aula.
Isso na minha opinião. Não quer dizer que seja, né? Eu não sou dona da verdade, mas o trabalho que eu fiz, eu me choquei muito com alguns professores, alguns colegas de trabalho que não queriam falar, que não ajudavam mesmo. A gente vê que não ajuda e que ele não quer ter o entendimento com aquela criança especial. E isso é muito doloroso, tanto para o pai, para a mãe que coloca a criança na escola, quanto para outro profissional que tem empatia e que tenta dar o seu melhor para cada aluno. Não só para o especial, mas para cada aluno. Eu coloquei também no meu trabalho, e eu gostaria de explicar para vocês que eu trabalho na área da saúde, sou recepcionista de PS e de postinho de saúde. E o preconceito não é só dentro da classe de aula, é em todo lugar, é em qualquer lugar e de qualquer profissional. E o que aconteceu num caso bem triste, que eu atendi um paciente, eu faço letras Libras, atendi um paciente e eu fiz um curso de Libras para poder atender pacientes que não surdos, porque não tem muita assistência na área da saúde. Então eu fiz esse curso antes de fazer a faculdade para poder me comunicar com esses pacientes quando eles chegassem no atendimento, porque eu percebi que era uma falta de qualificação que existe na área da saúde ainda, e poucos querem ajudar ou já estão exaustos de trabalhar 24 horas, às vezes até 36 horas, como foi no tempo da pandemia. Eu mesmo trabalhei 36 horas. E aconteceu um caso em que um rapaz surdo me procura, porque ele sabia que eu conseguia entendê-lo, e ele me fala que está com muita dor de dente e que o inciso dele está doendo demais, está doendo tanto que a cabeça dele não aguenta mais. E ele pediu para passar na urgência com o dentista. Eu fiz um bilhete para o dentista, que ele era surdo, o dente que estava doendo, como estava doendo, e especifiquei qual lado era. E quando ele foi chamado, depois de 10 minutos, ele me sai da sala chorando, e eu fui atrás dele, preocupada com ele, o que tinha acontecido, e ele me contou e me mostrou o bilhete que o dentista tinha feito para ele. O dentista fez um bilhete: não atendo sem intérprete. Sendo que eu já tinha feito o bilhete, explicado para ele. Ele falou: não é sua obrigação ficar com o paciente aqui. Não era minha obrigação, mas era minha obrigação como ser humano ajudar outro ser humano. E ele deixou aquele paciente com dor de dente ir embora chorando, porque ele não quis atender, porque ele disse que não entendia. Mas não é o não entender, é a má vontade de atender aquele paciente só porque ele é surdo. É um preconceito? É um desdém? Eu não sei. Eu sei que eu passei por isso e posso falar que é um especial que sofre muito e que vai continuar sofrendo, porque esse especial não fez reclamação alguma na Secretaria de Saúde, não fez nenhum alarde, porque ele é surdo, então poucas pessoas vão entendê-lo e poucas pessoas vão dar ouvido a ele. Eu fiz a minha parte, falei com a minha chefia falou que não podia fazer nada se o dentista não queria atender, não atenderia. Falei para a Secretaria da Saúde também o ocorrido, mas não aconteceu nada e nem vai acontecer. Isso já faz uns 2, 3 anos que aconteceu. E foi aí que eu resolvi sair da área da saúde e fazer uma faculdade, que é a Faculdade de Letras, mas sempre voltada nesse campo. E aí eu resolvi fazer esse trabalho de crianças especiais no Brasil, para justificar algumas coisas também que acontecem com essas crianças e para ver se às vezes são má interpretações, né, que a gente vê, que a gente não entendeu, mas no meu caso não foi muita decepção que eu tive na educação
porque eu realmente percebi que há um desdém muito grande ainda dos professores, dos diretores, dos coordenadores com esse tipo de criança. O Estado quis incluir essas crianças numa sala de aula com 30 alunos, sendo só ele especial, achando que uma professora que dá aula para 30 alunos há mais de 20 anos, sem nenhum especial, que ela daria conta de dar aula também para uma criança especial. Não dá, não dá. A professora não tem o tempo adequado para isso. E mesmo que ela tivesse, ela não é capacitada para isso. São poucos profissionais que se capacitam para dar aula para educação, para crianças especiais. São poucos profissionais porque nem toda criança é amável, nem toda criança especial é amável. Tem muita autista que bate na mãe, mas não é porque ele quer, é porque ele não gosta que encoste nele. E até que você entenda esse tipo de coisa, demora até o pai e a mãe entender que não é para encostar na criança, porque ela vai ter o senso, né, de se defender. É uma defesa dela. E isso demora para entender. Imagina um professor que está dando aula para 30 alunos e tem uma criança especial lá no fundo. Ele não tem tempo. Então, ele não faz o impossível. Ele vai fazer o possível, porque ele é um professor e ele vai fazer o possível. E muito professor, a gente sabe que muito professor vai dar aula pelo salário e não porque ele ama dar aula. E os professores que amavam antigamente dar aula, a maioria já está se aposentando, já está saindo da escola e também não teve uma preparação para dar aula para criança especial. É simples, precisa haver uma coordenação com professores, precisa haver um psicólogo dentro da escola, precisa haver um coordenador que fale com os pais dessa criança especial e que fale com o professor quais as dificuldades dessa criança especial para poder dar aula para uma criança especial. O diretor tem que estar a favor da família que vai colocar essa criança especial e tem que estar disponível para poder preparar a classe para essa criança especial. Esse é o meu conceito. Este foi o meu trabalho. Mas eu não encontrei nenhuma escola e não falei com nenhuma mãe que salientasse que a escola maravilhosa está fazendo um milagre com a minha filha. Não. A maioria das crianças especiais que estão na escola do estado, do município, as mães desistem de lutar por direitos iguais. Direitos aos quais qualquer pessoa tem, qualquer pessoa teria. Mas as mães já têm uma luta tão grande com o mundo, com pessoas egoístas, com pessoas de má índole, com pessoas desonestas, que elas também, aí elas têm que entrar numa briga na educação para ter uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. Então elas tentam 1, 2, 3 anos e desistem. Com todas as mães que eu conversei com muitas mães, e todas elas desistem, porque o bullying é muito grande e às vezes até o próprio professor, ele tem receio em chegar perto de uma criança especial. Aqui perto da minha cidade existe o Lar de Moças Cegas, que também não inclui essas moças cegas. Elas estudam nessa escola, que é Lar das Moças Cegas. Estudam, aprendem o Braille, né, ali, mas elas não vão para a escola do estado e não do município, porque elas me falaram que é constrangedor. Todas as pessoas ou olham com piedade ou fazem gracinha. Então elas fogem do mundo, né?
vamos dizer assim, porque o Brasil ainda não tem uma educação. Eu acho que não é só o Brasil, o mundo inteiro não está preparado para o diferente ainda. Mesmo que nós estejamos em 2024, o mundo ainda não está preparado para receber essas crianças especiais e para fazer com que elas tenham os mesmos direitos de qualquer criança. Então é muito difícil para todas as crianças. Eu não quis entrar em detalhes com muitas das mães, né, sobre os direitos delas, mas orientei a cada uma que eu falei que irem na área da saúde, na área de INSS, o que elas poderiam, o que não podiam fazer. Tem muita mãe que não sabe que tem o direito a receber uma pensão pelo seu filho. Tem muita mãe que faz faxina para tratar o seu filho, porque ela não sabe que o INSS dá o direito a ela a ter uma pensão por ter aquela criança. Então, ainda há um tabu muito grande com as crianças especiais no Brasil. E não adianta a gente falar que não, tudo vai melhorar, o ano que vem, não. O que adianta é cada professor se conscientizar de que cada aluno é diferente do outro, mesmo que ele seja normal. Você tem que entrar na mente da criança, você tem que entrar na mente do adolescente e trazer ele para perto de você. Porque senão ele vai fugir e ele não vai ter uma vida de qualidade. Eu li um livro que é uma história real de um autista que o pai fez ele ser uma criança normal. Ele lutou a vida inteira, ele tratou o filho dele a vida inteira e dentro de casa ensinou a ler, ensinou a escrever e ninguém dizia que aquela criança tinha autismo. Quer dizer, é um amor muito grande, precisa ter um amor muito grande, uma paciência muito grande. A gente sabe que é difícil, já é difícil para a classe trabalhadora no Brasil, né, que vive com um salário mínimo, sustentar uma casa. Imagina com uma criança especial, seja ela qual síndrome ela tiver. Então é preciso que cada coordenador, cada diretor, cada professor tenha consciência de que nós podemos mudar essa história, de que só nós podemos mudar a cabecinha daquela criança que está entrando na escola. Se eu for colocar que o negro é diferente do branco, é claro que a criança vai crescer achando que o negro é diferente do branco. Agora, se eu sempre for ensinando e adequando que só é a pele, que somos todos iguais, todos temos os mesmos direitos, será que essa criança lá na frente não vai enxergar assim também? Quando ela for um adolescente, um adulto, ela não vai lembrar daquele professor de matemática que seja, mas que deu uma atenção maior para ele, ou que deu uma atenção para o pai dele quando ele precisou. Não é necessário ser um professor especializado em alguma matéria para você ter a empatia com a criança especial. Eu não preciso ser professora de português para ter empatia com outra. Não. Eu posso ser uma professora especializada em alguma área. Não. Eu sou professora, eu sou educadora. Então eu quero que o meu país seja igual para todos. É o que eu quero ensinar, é o que eu vou passar para os meus alunos. Que eles têm que aprender a ler, ler, ler e ler. E aí eles vão abrir a mente e abrir a mente para tudo. Então, quanto mais o aluno souber, menos preconceito ele vai ter. Quanto mais o aluno for amado dentro da escola, menos ele vai querer capular a aula. Agora, se você é uma professora que entra dentro da sala e você começa a gritar, é claro
que ele vai querer ir no banheiro e ele vai pular um muro. Isso não é diferente para a criança especial. Se a criança especial não for bem cuidada, não for bem aceita, com carinho, com empatia de outras crianças e do próprio professor, ela não vai mais. Ela deixa o direito dela de lado e ela vai ficar em casa. Ela não vai querer ir mais para a escola e nem para lugar nenhum, porque o caminho de qualquer lugar é a educação. E a gente tem, nós, educadores, temos que lutar para a igualdade da educação, seja ela qual for. Não importa se você é professor de artes, professor de matemática, professor de inglês. O que importa é que você tenha empatia pelo seu aluno, que você se coloque no lugar dele e traga ele para perto de você, não para fora da escola. Eu fui aluna, o professor esquece que todo professor já foi aluno. Que todo professor, alguns professores já cabularam a aula o ano inteiro, foram só fazer a prova. No nosso tempo era super diferente, mas o diferente ainda era diferente. Então, creio que agora, em 2024, nós estamos, a educação tem que crescer para esse país poder melhorar. Como que eu vou melhorar, como que vai melhorar um país sem uma educação? O que faz um país melhor é a educação que ele tem. Só que a educação que ele tem são os professores. Não importa se você ganha R$1.000 e é professor. Não importa se você ganha R$10.000 e é professor. Não importa se você ganha 50 mil e é professor. Você escolheu essa profissão. Então faça ela com o maior carinho possível. É o que eu acho na educação especial. E na educação especial, você tem que ter empatia, você tem que ter amor e você tem que ter compreensão de que aquele aluno precisa da sua compreensão e que os outros alunos normais precisam da compreensão para entender que aquele aluno especial é normal. O especial é normal. E ele tem os mesmos direitos do que qualquer outra criança. Só que o educador precisa estar preparado para usar essas palavras dentro de sala de aula. O educador precisa estar preparado para falar dentro de uma diretoria. Ele precisa estar preparado para conversar com o pai e a mãe da criança especial e tentar resolver o problema sem tirar ele da escola. Então, a educação especial precisa de muita coisa. Ah, tá faltando livro? Tá. Tá faltando jogo? Tá. Mas não existe professor que não pode gastar R$5 em um jogo, gente. Na minha opinião. E fazer com que o aluno normal brinque com aquele aluno especial. Se cada um de nós, professores, se cada um de qualquer matéria, qualquer professor de qualquer matéria, se cada um fizer a sua parte, esse país ainda tem jeito. Porque se a gente tratar o especial como normal, então não é especial. Ele tem direitos, como todos nós temos. Como qualquer criança tem. O ECA está aí para proteger as crianças normais e as crianças especiais. O MEC está aí para proteger as crianças normais ou especiais. A Constituição está aí para proteger os professores e educadores e todas as pessoas. Então vamos usar isso ao nosso favor, vamos fazer do Brasil um país melhor. Um país com uma educação em primeiro mundo, onde toda e qualquer criança é bem tratada. Essa é a minha opinião. Eu fiz esse trabalho de educação especial, aprendi que respeito e qualidade de vida não se encontra, não se compra. Vi essas mães doentes cuidando de outras crianças especiais. Seja ela com síndrome, seja ela surda, seja ela muda, a mãe está ali sem perder esperança.
Então, quem somos nós, professores e educadores, que vamos abandonar essas crianças e esses pais e mães? Nós temos que acolher, em primeiro lugar, acolher cada criança especial que entra numa sala de aula. Seja você professor de matemática, professor de português, professor de inglês, professor de química, não importa. O que importa é o que você vai fazer na sua sala de aula. É o que você vai transmitir para o seu aluno. O que você vai fazer para o seu aluno não sair para ir no banheiro e não voltar mais na sua aula, porque ele te odeia, porque ele odeia a matéria. É o meu recado. Eu espero que, sinceramente, esse TCC tenha valido a pena para minha nota. E fiquei feliz em fazer a educação especial, porque é uma área muito pouco divulgada de fora para dentro. É divulgada de dentro para fora, mas só quem está ali para saber quão grande a dificuldade desses pais e mães e dessas crianças especiais. E elas têm os mesmos direitos de qualquer criança. Então é nosso dever proteger e educar qualquer criança, até as especiais. Obrigada.